Então tá, então nós estamos então estudando a história da redenção, porque se esse Deus criou o universo, nos deu o livre-arbítrio, nos colocou nesse lugar perfeito e agradável, com a possibilidade de que nós não vivêssemos esse a vontade dele, né, esse plano que ele tinha para nós, porque o livre-arbítrio nos dá essa condição. Então, esse Deus, ele errou, né? Algumas pessoas falam, então, por que Deus, né, fez dessa forma? Ele errou? Ou ainda, Deus, ele improvisou quando ele mandou Jesus? Não, na verdade, antes da fundação do mundo, como nós lemos ali, né, tem no capítulo anterior, ele cita esse versículo, antes da criação do mundo, Deus já tinha um plano de redenção através de Jesus Cristo. Então, lá em Gênesis, antes do pecado entrar no mundo, Deus narra como nós fomos criados para viver. E aí, em Gênesis 3, o homem peca e escolhe não viver a vontade de Deus. E aí eu vou aproximar aqui no nosso mapa mental. O início da história da redenção é antes da fundação do mundo. Então, antes de nos criar, Deus, sabendo que nós escolheríamos não estar na vontade dele em todo o tempo, ele já sabendo que nós, em algum momento, teríamos esse problema do pecado, ele já tinha o plano de redenção. E ele anuncia esse plano pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 3,15, que é quando ele diz que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? É Jesus. Então, a primeira vez que na Bíblia é citado o plano de redenção através de Jesus é em Gênesis 3,15. E aí, toda uma história da construção de um povo, das genealogias até chegar a Jesus, para que a gente entendesse o processo de redenção, para que a gente entendesse e conhecesse ao Deus que está redimindo a história. Então, isso que aconteceu na história de Abraão não foi simplesmente um povo que Deus criou para, enfim, que tinham ali as revelações de Deus. Esse povo que surge da genealogia de Abraão é o povo que vai, sim, chegar até a genealogia de Jesus, e ali eles participam da história da redenção cósmica. É assim que ele cita ali no estudo, né? Não é simplesmente um processo de criação de um povo, é um processo de redenção do mundo. Então, a história de Abraão, ela é marcada pela promessa de que das gerações dele nasceria aquele que iria, sim, nos livrar da morte, né? Que iria nos redimir. Então, lá em Gênesis 13, nós temos uma história, na verdade, um pouquinho antes conta a história de Abraão, né? Que nós entendemos como a história dos patriarcas. Ai, eu vou colocar o som de volta. Eu preciso ouvir vocês rindo comigo. Peraí. Ativei o som de todo. Ativar. Ai, meu Deus. Ativei. Ai, que coisa! Bem Sim. Ai, só porque eu tô tão empolgada aqui, ó, com o meu mapa mental. Então, aqui no nosso esqueleto aqui da história cronológica da criação do povo de Israel, a gente tem aqui o início da formação desse povo, que é lá dos patriarcas. Quem são os patriarcas do povo de Israel? E o que é o povo de Israel? O povo de Israel é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje na humanidade? Pergunta. Todos aqueles com Jesus, que aceitaram Jesus. Na verdade, não é aceitar Jesus, né? A gente tem esse costume crentez de falar. Uhum. Mas os que se deixar o velho homem e renasceram em Cristo. Exato. E o nome desse povo hoje é igreja. A igreja é o povo de Deus na terra hoje. Antes de Jesus, a igreja não. Jesus, né? A partir de Jesus, nós temos a fundação da igreja. Até então, estava acontecendo a história do povo de Deus pela nação de Israel, pelo povo hebreu. E esse povo, ele é de origem dos patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. Eu coloquei na cor de roxinho aqui os patriarcas, que é essa história dos patriarcas. Por que é importante? Porque de Abraão é feita a promessa
de que nasceria Jesus da genealogia dele. O povo de Deus, então, na terra, antes de Jesus, era o povo de Israel. Ah, Yara, mas então as outras pessoas do mundo não eram povo de Deus? Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo assim, que esse povo tinha um chamado especial de revelar Deus ao mundo. Muitas pessoas que tiveram também essas experiências com Deus, também tiveram o conhecimento de Deus antes de Jesus. Mas o povo que foi escolhido para revelar Deus ao mundo, para serem os sacerdotes de Deus no mundo, antes de Jesus, foi o povo de Israel. Esse povo hebreu, que a gente fala, né? Esse povo, por quê? Porque através da criação desse povo, Deus usou uma didática para nos ensinar sobre quem ele é, sobre o plano dele para nós, sobre o que significava o sacrifício de Cristo. Imagine que não existisse a história do povo de Israel, como que nós iríamos entender o sacrifício de Cristo? Ia ser, né? E Deus conhece as nossas limitações, né? Para a gente conseguir compreender, a gente estava conversando um pouco antes aqui, né, Kel? Para a gente entender o que Deus estava falando para você, ele usou várias imagens, vários textos, para que a compreensão acontecesse. Então, o que Deus faz ao longo da história da humanidade? Ele cria uma história para que a gente possa conhecê-lo, para que ele possa revelar o seu plano para nós. E esse povo que nasce ali da genealogia de Abraão é esse povo escolhido para revelar Deus ao mundo. Então, por isso que é importante essa história, porque essa história não é só uma história de um povo que teve essa promessa. Essa história é a nossa história. Nós somos o povo de Deus. Então, quando a gente estuda sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Jacó, nós estamos estudando também sobre a nossa história, do povo de Deus. E aí, lá em Abraão, em Gênesis, né, quando Deus faz esse anúncio para Abraão, que ele, então, seria pai de multidões e que dele nasceria o Messias, né, da genealogia dele nasceria o Messias, Abraão, então, ele faz ele também ele tem um processo ali de fé mesmo, né? Porque quando Deus, na verdade, chama ele para ele sair da terra dele e ir para uma terra que ele estava prometendo, né? Uma terra que ele não conhecia, que é a terra de Canaã, Abraão, ele faz isso por fé. Ele não tem uma coisa concreta de Deus. Ele tem apenas a promessa. Aliás, ele tem a promessa de Deus, né? Que ele deveria sair dali e ir para uma terra. Mas ele faz isso pela fé. Então, todo o processo de redenção também, ele tem relação com a graça. Às vezes a gente fala assim, o tempo da lei e o tempo da graça. Isso tem seu fundamento, se a gente pensar que até esse momento Jesus não tinha revelado a graça por completo, porque é Jesus quem nos revela a plenitude da graça de Deus, né? Ele é a revelação máxima de Deus. Então, até Jesus, o povo de Deus tinha apenas a lei, ele não tinha Deus encarnado, né? Nós temos essa imagem, né, do Deus que se fez homem, mas esse povo ainda não tinha. Mas a gente pode pensar, então Abraão cumpria uma série de leis e exigências de Deus para que ele fosse aceito por Deus, para que Deus escolhesse ele. Não. Olha o que está escrito lá em Gênesis 15:6. Quem pode ler para nós? Que vai dizer a respeito da formação do povo judeu. Que é Deus falando com Abraão, o primeiro patriarca que formou. 15:6? Isso, Gênesis 15:6. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou o Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Deus, então, fala para Abraão que ele recebeu aquela bênção, aquela promessa, porque ele era um homem bom, corajoso, sensacional? O que Deus fala para Abraão? Que até então chamava Abrão. Abrão, Deus fala para ele assim. Eu sou. A Bíblia fala assim:
e creu ele no Senhor. A minha tradução ela vai ser um pouquinho diferente, Kel, mas o entendimento é o mesmo. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor, então Abraão creu no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. A justiça de Deus na vida de Abraão foi porque Abraão creu. Não foi porque ele era um homem muito correto, íntegro, de muita fé. Ele foi, naquele momento, recebeu a justiça de Deus porque ele creu. E como que nós hoje recebemos a justiça de Deus para sermos aceitos para viver a eternidade com Cristo? Qual que é o que Deus fala que nós precisamos fazer? Crer. Crer tão somente, né? Até o Samuca trouxe num outro dia de estudo que o cristianismo é provavelmente a única religião do mundo em que os seguidores, né, não precisam fazer nada para receber algo. Porque nas outras religiões, você precisa, por exemplo, o espiritismo, você tem que ser uma pessoa boa e evoluindo para você receber a iluminação lá. Eu não sei exatamente como que é, mas é algo desse tipo. As boas ações são o que justificam a evolução, né? E a graça, né? O que eles recebem. No cristianismo e nesse plano que Deus fez para nós, não tem a ver com o que nós fazemos. Tem a ver com o que nós acreditamos. Então, você acredita que eu vou te levar até essa terra? Você acredita que eu sou o teu Deus e que eu posso fazer todas as coisas? Porque lá em Romanos fala que a fé vem no entendimento, né? Isso. É em Romanos que fala, né? É em Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você, ouvindo a palavra de Deus, no seu coração, você aceitou essa palavra e deixou ela fazer morada, e você acreditou, isso é a tua justiça. O que nós merecíamos na justiça humana? A morte. A consequência das nossas decisões nesse mundo nos levariam à morte. Esse é o resultado da vida de qualquer ser humano. A Bíblia fala que todos pecaram e por isso foram separados de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Nós merecíamos a morte. Mas, porque nós acreditamos em Cristo como Senhor e Salvador e confessamos isso e nascemos de volta nele, né? Mas a Bíblia fala que se você crer e confessar, você será salvo. Então, pela nossa fé é que nós somos justificados. Ou seja, nos tornamos justos porque nós recebemos a justiça de Cristo. Cristo nos torna justos. Então, eu coloquei esse texto lá de Gênesis 15, 6, para a gente entender que sempre foi a graça de Deus. A justiça de Deus sempre foi graça. Sempre foi graça. Deus deseja salvar a todos. Não é vontade dele condenar a humanidade, mas salvar a todos. Então, sempre foi a graça. A lei veio para revelar Cristo, para revelar Deus. Mas a lei era uma sombra de Deus. Quando Cristo vem ao mundo, ele revela Deus na sua plenitude. Tá? A lei ela está nos ensinando e é uma forma didática de Deus nos ensinar a respeito dele. Aí, na história, nós vemos que Abrão, que Deus mudou o nome para Abraão, ele se casa lá com Sara. Sara tem uma serva, que é Agar, e eles partem em comitiva para a terra que Deus mandou, né, que Deus revelou, e nessa comitiva ele também leva seu sobrinho Ló. Lembra da história da mulher de Ló que olha para trás e vira uma estaca de sal? Essa história acontece porque... E por que eu coloquei essas divisões aqui na história? Gente, quando a gente olha a história em ordem de acontecimentos, assim, nós percebemos que toda vez que aconteceu uma divisão, o resultado daquelas gerações foi sofrimento. E eu vou explicar por quê. Aqui, quando Deus dá a promessa da grande nação para Abraão, Sara era estéril. Então, o que Sara fala? Agar, deite com meu marido e tenha filhos para que a genealogia continue. Mas essa não era a promessa de Deus. Era para que Sara concebesse do seu marido. Aí, o que acontece? Agar tem um filho chamado Ismael. Ismael, ele, então, é o primogênito de Abraão. E logo depois, Sara, a mulher de Abraão, tem um filho. E esse é o filho da promessa, que é Isaac. Isaac é um dos patriarcas do povo judeu.
Mas Ismael, ele também é patriarca de um povo. Ele é patriarca do povo árabe. Então, se a gente olhar aqui na história, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, Abraão e Sara. Quem está aqui de princesa é a esposa a quem Deus deu a promessa, né? Então, de Abraão e Sara nasce Isaac. E de Abraão e Agar nasce Ismael. Ismael, ele dá origem ao povo árabe. Tem uma determinada hora, um determinado momento da história, que após Abraão se deitar com a serva de Sara, orientada inclusive pela Sara, Sara começa a ficar com muita raiva de Agar, da serva. Ela fica com tanta raiva que ela começa a maltratar a serva dela, a ponto de que Agar foge dela. E Sara pede o juízo de Deus. É muito interessante isso. Sara, lá em Gênesis 16, 12, Sara pede o juízo de Deus. Ela fala, ai, Deus, seja juiz, porque agora que Abraão se deitou com Agar, ele está me rejeitando. Então, seja juiz. E o que Deus faz? Qual que é o juízo de Deus na vida de Agar? Agar foge para o deserto e Deus libera promessas sobre a vida de Ismael também. Ele diz que Ismael também teria a sua genealogia, continuaria a sua genealogia. Tanto que, lá em Gênesis 16, 12, isso aqui é uma coisa que eu me atentei agora nessa leitura. Olhem lá o que está escrito, gente. Sabe esse povo que os homens bombas, esse povo que está em guerra desde o início do mundo? No início do mundo não, né? Mas desde esse tempo aqui dos patriarcas, olha o que está escrito lá em Gênesis 16, 12. Está escrito assim: e ele será homem bravo, a descendência de Ismael. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gente, a sua mão será contra todos, e a de todos contra ele. Gente, todo mundo quer bombardear esse povo, não quer? E esse povo também, eles fazem ataques terroristas. Existe a guerra até hoje, né? Até hoje, gente. E essa guerra, esse povo está em conflito até hoje. Essa divisão que aconteceu porque Sara não teve a paciência e Abraão, né, de esperar pela promessa, essa divisão deu origem a um conflito que até hoje perdura e que deu, inclusive, origem a uma das religiões, são 3 religiões monoteístas no mundo, né, que acreditam em um único Deus. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O islamismo, ele constrói essa genealogia de Maomé, que é o profeta da religião muçulmana, através de Ismael. Se você der um Google lá, você vai ver que ele consegue achar a ligação do profeta dele, Maomé, através da linhagem de Ismael. Então, uma divisão que acarretou sérias consequências até os dias de hoje. Mas veja como o juízo de Deus é graça. Deus, ele sustentou Agar no deserto, ela conseguiu encontrar água e alimento para sobreviver e para criar o seu filho, e o seu filho deu origem a uma grande nação que existe até hoje. Então, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Até uma questão, né, que essa história, né, que nem você colocou ali, eu nunca tinha me atentado por essa parte, né, de Gênesis 16, 12, que você falou ali. Peraí, qual que é mesmo que fala sobre o homem valente? Gênesis 16, 12, que eu coloquei aqui, ó, logo embaixo de Ismael. E a história de aqui, isso, que ele será homem tal. E daí você falou que foi liberado promessas sobre a vida dele, né? Sobre a vida de Ismael. E realmente, né? Deus cuidou ali de Agar no deserto, tanto que ela tá com medo do filho dela morrer e tal. E Deus, ele cuida dela. Mas essa questão dele ter se tornado ruim, uma nação ruim. Então, porque veio de um processo, porque o filho da promessa... Porque os egípcios sempre foram ruins, né? Isso, e a Bíblia não diz de onde os egípcios vieram. O povo egípcio ainda é antes dessa, eu acho que fica um pouco antes ali a história, mas eles estão nessa região também. Eles também constituíram um povo ali nessa região. Mas eu penso que o que aconteceu ali foi que na Bíblia fala, inclusive, tem um evangelho que
se eu não me engano, Paulo faz essa comparação. Ele fala assim: nós somos os filhos da promessa, aqueles que pela fé foram salvos, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos esses filhos da promessa. Os outros que são escravos do pecado são os filhos da escrava, Agar. Então ele faz essa comparação até para didaticamente nos ensinar que existe hoje pessoas que vivem a promessa de Deus, recebem a graça de bom coração e vivem essa vontade de Deus, e existem as pessoas que recusam e que vivem Por escravas isso do que a pecado. palavra de Deus nada mais é do que a nossa história, a história do povo, como você falou, porque daí tem aqueles que rejeitam, né? Essa é a didática. Então, com certeza, Ismael, então, para você ver, né, ele cresceu sempre se sentindo rejeitado. Ai, gente, eu vou confessar para vocês, eu tenho dó de Ismael, desde quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus e ler a palavra, assim, essa parte, né, quando ele é mandado embora, eu sinto dó dele. Mas sabe que às vezes eu leio a Bíblia e eu falo com Deus assim, hoje eu estava lendo Ezequiel e Deus pediu para Ezequiel fazer umas coisas bem difíceis. Eu falo, Deus, ai. Mas é porque a gente não tem a visão do todo, né? A gente não consegue expandir. Mas uma coisa que pode confortar teu coração nessa história, Kel, é que Deus, o juízo de Deus sobre a vida de Agar não foi condenação para ela, foi salvação. Deus, ele liberou promessas sobre Ismael, e olha o que está escrito lá em Gênesis 17 e 20. Inclusive, o nome Ismael foi dado por Deus. Deus deu o nome de Isaac. Deus falou, ó, Sara, você vai ter um filho e vai chamar ele de Isaac. Mas para o filho de Agar, Deus falou, esse você chama de Ismael. Foi Deus que deu o nome dele, inclusive. E dos patriarcas, o único que não mudou, que Deus não mudou o nome foi Isaac. Por quê? Porque Isaac foi Deus quem deu o nome. Então ele. Ah, isso aqui eu até um dia tinha perguntado para Jana, que daí fala lá, ó, e gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Isso, Gênesis 17 e 20. E quanto a Ismael, também te tem ouvido, ó, Deus com a sua graça, alcançando Ismael. Também te tem ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. De Isaac e Você Jacó sabe quem são esses 12 príncipes? são os que deram origem ao povo árabe. Eles têm na genealogia ali dos Os povos árabes. muçulmanos no livro de Maomé, lá do. Se você der um Google, até você coloca lá, genealogia de Ismael, ele Vou cita dar os uma 12 filhos. pesquisada depois. Na Bíblia também cita. Em algum momento aqui tem o nome dos 12 filhos de Ismael. Eu creio que eu li. Desculpa, Yara, eu estar te interrompendo, porque Não, essa mas história é tão linda. isso que é importante, porque quando a gente olha a história, a gente não consegue, às vezes, aplicar, mas a aplicação prática dela é isso, que o juízo de Deus é graça. Então Deus libera a promessa sobre a vida de Ismael, ele faz de Ismael um povo também, e essa história a gente vai ver ali na continuação, então, a partir de Gênesis 16. Aliás, em Gênesis 17, daí Deus fala das promessas que ele libera. Ou então, de repente, que nem eu estou tendo esse entendimento agora, que Deus aplica sobre a vida dele também uma promessa, só que daí vai da escolha do coração da pessoa. Ele escolheu ser ruim, mas não era plano de Deus ele ter construído essa nação Tanto ruim. que eu tenho lá pelos livros proféticos, fala que no fim dos tempos haverá paz entre todas essas nações. Então nós veremos o povo árabe. Porque daí, na verdade, o erro começou lá atrás com Sara, né? E na verdade, assim, o que acontece depois na história é, como você disse, foi consequência das decisões que eles foram tomando, né? Mas a bênção de Deus, inclusive, a promessa de que eles seriam uma grande nação se cumpriu. E se cumpre até hoje. Então, eles receberam a graça de Deus. É isso que eu estou também trazendo. Que a graça de Deus, ela está em toda a história, desde o início. Não é só a partir de Jesus. Nós vemos a graça desde o início. E a salvação sempre foi pela graça. Nunca foi por cumprir a lei. Sempre foi a graça. Abraão creu e por isso foi imputado como justiça. Sempre foi a graça. Sempre foi a bênção de Deus não merecida, né? Eu quero falar, antes de continuar na história aqui, lembra que eu falei do sobrinho Ló? Olha aqui, outra questão que trouxe complicações pro ambiente ali da história de Israel.
Quando Abraão saiu para ir para a terra prometida, que Deus falou para ele, vai, né, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, o sobrinho dele foi na comitiva, o sobrinho de Ló, filho do irmão de Ló. O sobrinho dele levou sua família. Quando eles estavam num determinado momento da caminhada, eles entraram em divisão, Abraão e Ló. Os dois eram, de certo, lideranças fortes e eles entraram numa divisão ali. Está lá em Gênesis 3, 7, 11. Eu coloquei do 7 ao 11. E aí, por conta disso, Abraão falou para ele, Ló, escolhe o que você quiser. Para onde você quer ir? Escolhe. Aonde você for, eu vou para o outro lado. Olha só, uma divisão. Eles deveriam ter ido juntos. Mas a briga ali entre eles não possibilitou que eles caminhassem juntos. Aí, e Deus sempre permite que as pessoas, ele não obriga as pessoas permanecerem unidas. Deus permite o livre-arbítrio acontecendo ali. A vontade era que eles ficassem juntos, não iria acontecer divisão. Mas Ló e Abraão se desentenderam e cada um foi para um canto. Aí Ló falou assim, eu quero ir para lá. Abraão falou, então eu vou para o outro oposto. E foram. Nessa história, o que acontece? Abraão acabou indo morar em Sodoma. Lembra de Sodoma e Gomorra? Foi lá que Ló parou. Ló parou nessa cidade, em Sodoma. E aí, a cidade, depois de um determinado momento, Sodoma e Gomorra entrou naquele processo de degradação moral, e aí Deus anunciou que essa cidade seria destruída. E Deus avisa, olha só a graça de Deus. Aí Abraão ora assim, Deus, mas e se tiver 50, alguma coisa assim, 50 inocentes, 50 justos em Sodoma e Gomorra, você vai ainda assim destruir? Deus fala, não vou. E se tiver 40? Não vou. Mas me permite só mais uma coisinha, Deus. E se tiver 30, 20? Eu sei que ele vai conversando assim com Deus, e Deus fala, não vou destruir se tiver justo. Não. Aí Abraão para nos 10, se eu não me engano. Mas, enfim, não tinha nem 10 justos. Tinha Ló, que pela graça Deus decidiu salvá-lo. E aí Deus manda um anjo e fala, Ló, saia da cidade porque ela vai ser destruída. Ló estava tão acostumado com aquela situação de pecado, ele já estava tão integrado com aquela vida pecaminosa que ele nem tinha mais discernimento de que aquilo não agradava a Deus. Ele já estava vivendo aquela realidade. Ele não tinha mais os valores de Deus na vida dele e na família. Tanto que quando ele vai anunciar para a família dele que eles vão sair porque Deus vai destruir a cidade, os genros dele, se eu não me engano, falam, tá de brincadeira. Nem dão bola para ele. Mas, enfim, ele sai da cidade, Deus fala, não olhe para trás, a esposa dele olha, vira uma pedra de sal, e ele e suas 2 filhas conseguem fugir. Gente, olha o que acontece aqui. Ele foge com as suas 2 filhas e vai se esconder numa caverna. As suas 2 filhas, vendo que ele não tinha mais homens ali para elas continuarem a genealogia, elas dão bebida para o seu pai. Primeiro, a primogênita faz isso num dia e no outro dia a outra filha. Elas deixam ele alcoolizado lá, bêbado, tem relação sexual e as 2 engravidam. Olha o que vai acontecer nessa história. Uma vai dar origem ao povo moabita e a outra vai dar origem aos amonitas. Esse povo que está escrito lá na Bíblia e que em Jeremias Deus declara juízo sobre esse povo. Porque esses 2 povos da genealogia do incesto que aconteceu entre Ló e suas 2 filhas, esses 2 povos, eles vão se corromper a ponto de adorarem deuses e sacrificarem seus filhos a esses deuses. Esse povo era esse tipo de comportamento que eles tinham. E aí, lá em Jeremias, vem o juízo de Deus e esse povo aqui, que é os moabitas, são condenados por sacrificar crianças ao deus Quemos, né? Idolatria e soberba. E o povo os amonitas, eles sacrificavam as crianças para o deus Moloque, e eles são condenados por roubar as terras do povo de Deus. Então, veja, uma divisão deu origem a outros 2 povos que incomodou um monte depois do povo de Israel. Eles viviam em guerra com o povo de Israel. E foi da separação entre Ló e Abraão. Mas Deus, ele é tão misericordioso que da geração dos moabitas nasceu Ruth. Lembra de Ruth? Que está na genealogia de Jesus? Ela nasceu lá no tempo dos juízes. Ruth, ela vem da genealogia dos moabitas. Então, Deus restaura a história mesmo com o povo corrompido e fazendo toda essa bagunça. E aí, nós vamos ter aqui, na continuação da história, né,
Isaac e Rebeca, gente, atenção para a história de Isaac e Rebeca. Isaac, dos patriarcas, é o que tem menos dificuldades e passa por situações menos difíceis, porque ele não tem, ao contrário dos outros patriarcas, ele tem apenas uma mulher, ele espera essa mulher, com 37 É anos. lindo. Lindo, ó, Isaac. E veja como o plano de Deus sempre foi um homem e uma mulher. E essa história de poligamia, de um homem com várias mulheres, não é coisa de Deus. Só deu confusão. Só confusão. A vontade de Deus era que eles esperassem e tivessem a sua única esposa. Mas os homens, né, era um costume da época e eles, consciência cauterizada, também entraram nessa prática. E aí acontece todas essas complicações. Mas Isaac, ele, com 37 anos, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. E aí eu achava que Isaac já tinha mais, era criança ou adolescente, mas na verdade Isaac tinha 37 anos. Se bem que nessa época 37 anos podia ser mais jovem do que é hoje. Mas Isaac, ele era tão obediente que ele já tinha consciência do que estava acontecendo e ele vai até o sacrifício. Deus ensina ali a Abraão que ele não tem que sacrificar o seu filho. E depois Abraão vai buscar uma esposa para Isaac. E aí que aparece Rebeca na história. Ele manda uma comitiva buscar essa esposa. E Rebeca tinha muita iniciativa. Ela vê essa comitiva, ela dá água para um dos servos que foi da comitiva, só que ela faz mais. Ela vê que tem outros 10 servos ali que precisam de água e ela serve água para todos. Ela já chega lá e quer conversar. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ah, eu veio procurar uma esposa. Ah, eu quero ser. É tipo isso que ela faz. Ela é toda cheia da iniciativa e ela também estava esperando o seu príncipe, né? E aí ela é levada para se casar com Isaac e eles têm uma história ali que eles, sabe a história dos poços que Isaac cavava e achava água e aí ficavam com inveja dele, iam lá e ele cavava de volta e achava de volta e sempre prosperando e ele tinha esse dom. E também de seguir em frente, sabe? Ele não ficava parado ali na situação. Resiliência. Ele perdoou aqueles que perseguiram ele, ofereceu um banquete, inclusive, e depois disso ele achou um outro poço que deu água para ele para a vida inteira e ele prosperou muito. Enfim, essa história de Isaac vale a pena dar uma boa observada para entender também esse processo de fé e desse relacionamento com Deus. Mas, enfim, Isaac e Rebeca, eles têm 2 filhos que são gêmeos e Rebeca sentia na barriga dela que eles brigavam. E aí Rebeca, orando a Deus, recebe essa palavra de Deus. Deus fala para ela, Rebeca, na sua barriga tem 2 grandes nações. E na barriga de Rebeca havia, então, Esaú e Jacó. E Deus fala para ela, Rebeca, eles estão brigando porque são 2 grandes nações. E o menor dominará o maior. Gente, Jacó já estava escolhido para ser a continuidade da raiz de Abraão. Ele não precisava ter enganado o pai dele. Havia promessa na barriga de Rebeca, já havia promessa sobre a vida dele. Que o menor iria dominar o maior. Isso, era a promessa. Ele queria continuar essa genealogia. Mas Rebeca, vendo que o Isaac estava no final de sua vida, ela cai na bobeira de dar o jeitinho. E aí ela vai e persuade Jacó para enganar o pai, para receber a bênção do pai. Não precisava, Deus já iria fazer. E em algum momento Deus tocaria ali e Isaac teria dado essa bênção para Jacó. Não precisava ter enganado. Mas aí acontece aquela situação toda, Jacó passa pelo processo também de cura, e, enfim, de libertação, luta com o anjo, Deus liberta ele. Enfim, e aí Deus muda o nome dele, né? Ele, na verdade, que era Jacó, agora passa a ser Israel. E aí a gente chama a nação de Israel. Então, Jacó tem seu nome mudado por Deus. Porque, inclusive, o significado de Jacó é o enganador, né? Então, Deus muda o nome dele. E aí Deus continua a genealogia até chegar a Jesus pela genealogia de Jacó. Jacó se casa com Raquel. Na verdade, ele se casa com Leia, mas ele gostava de Raquel. E ele continua... É Lia, não é? Hã? Leia. É Lia. Leia ou Lia?
Dá pra falar Leia ou Lia. Eu gosto de Leia porque me lembra Star Wars, a princesa Leia. Aí eu coloquei Leia. Aí Leia é quem ele casou. Deveria ter continuado só com Leia, mas ele era apaixonado pela Raquel. Mas eu não quero o meu Jacó casado com Não, outra. não, você tem um só pra você, que fica tranquilo. Só. Mas Jacó Ciumenta. casa com Raquel, ele casa com Leia e depois com Raquel. Gente, 2 mulheres. Adivinha o que vai dar? Confusão. Briga. Se a gente for ver nas 12 tribos de Israel, tem muita briga entre os filhos de Leia e de Raquel. Porque essa divisão já começa a trazer esse problema aí. Raquel tinha uma serva que era a Bila. E Leia tinha uma serva que era a Zilpa. Essas servas também tiveram relações com Jacó e também tiveram filhos. Então, olha só a bagunça. Então, ele tinha quatro mulheres ali. E ele, com essas mulheres, teve esses filhos, que são mais de 12. Porém, inclusive uma mulher, a única mulher que nasceu foi Diná. E desses filhos, 12 se tornaram. Teve as 12 tribos de Israel. Quem são as 12 tribos? A nação de o filho Aser, não sei como fala. Aser. Gade, Zebulon, Isacar, Judá, Simeão, Ruben, Naftali, Dan, Benjamim e os filhos de José que ganharam cada uma tribo, Efraim e Manassés, que o próprio, que eu leu, né, num outro dia do estudo, que o próprio Jacó abençoou eles como sendo seus filhos. Ele tomou para os filhos de José para serem seus filhos e deu a eles as tribos. Levi não foi contado como 12 tribos, porque Levi é a nação que ele não ganhou terras, né? É a nação dos sacerdotes, os levitas. Eles serviam o povo, eram sacerdotes que serviam, né, faziam, né, o sacrifício, toda essa questão sacrificial era conduzida pelos levitas, e eles moravam nas terras do povo de Israel, e 10%, né, os dízimos eram entregues a eles. Então, eles não tinham terras, e eles eram sustentados pelo povo, como acontece hoje também no nosso meio cristão, né, quem serve no templo, né, ele recebe o salário ali, e que isso é feito pelos dízimos e ofertas. Então, esse povo, os levitas eram assim também. E somente eles tinham o direito de exercer o sacerdócio. Somente os filhos dessa tribo exerciam o sacerdócio. E a partir de Jesus Cristo, o sacerdócio tornou-se universal, né? Todos nós somos sacerdotes de Deus. E ali, então, desses filhos, dessas 12 tribos de Israel, a nação de Judá recebe a promessa. Quando Jacó vai abençoar os filhos, ele fala que Judá era um leãozinho. Então, ele já dá o sinal ali de que a partir de Judá viria Cristo, Jesus Cristo. E Judá é filho da Leia. Então, você veja, aquela que talvez foi a rejeitada ali, né, na situação, é dela quem Deus levanta a genealogia de Cristo. Então, é para a gente perceber também o cuidado de Deus de trazer renovos, né, sobre a história e das pessoas, né? Cada personagem tem ali o seu tratamento, né, a sua cura, a sua restauração. Inclusive da nação de Moabe, vem Ruth. Até coloquei aqui, ó, Ruth, que é no tempo dos juízes, ela aparece, essa personagem, tem até o livro Ruth, né? Ela aparece, é uma personagem que faz parte da genealogia de Jesus Cristo, e ela veio dessa nação dos Moabitas. Então, Deus trazendo renovo e restauração para o povo. Ele é um Deus que restaura, né? E aí, dessas 12 tribos, acontece, né, a formação do povo de Israel. Então, Deus muda o nome de Jacó para Israel. É aqui que a nação, né, toma esse nome de Israel. O nome de judeus é por causa da tribo de Judá. E o nome de povo hebreu, que é esse povo, toda essa história do povo hebreu, é porque Abraão era descendente de Éber. Então, hebreu vem de Éber, que é a descendência de Abraão. Então, Abraão, esse povo hebreu é chamado por causa da descendência de Abraão, de Éber. O povo de Israel é chamado porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. E o povo judeu vem porque da genealogia de Judá nasce o rei Jesus Cristo, né? Aliás, é por causa da genealogia de Judá que se chama o povo judeu. Que, inclusive, quando o reino é dividido, fica uma nação, a tribo de Judá fica no reino do sul. Então, esse povo
que se mantém mais tempo na terra, que é o povo judeu. E é desse povo que vem Jesus Cristo. E a palavra, a promessa, dizia que apontava já que era desse povo que nasceria Jesus Cristo. Então, quando Cristo vem, ele cumpre a promessa de que da nação de Judá nasceria o Cristo, o Messias, tá? O povo judeu não o aceitou, aquele para quem ele veio não aceitou, mas ele cumpriu a palavra que de Judá, né, do povo judeu, viria o Messias. E aí começa, então, a história do povo de Israel naquilo que nós conhecemos, né, nesses eventos. Então, o povo, ele estava vivendo em Canaã, na Terra Prometida, acontece uma grande fome lá, José já tinha sido vendido como escravo, então esse povo é levado para o Egito, eles vão viver no Egito, que depois que José ele se torna governante, ele traz então sua família esse povo passa a viver no Egito. Eles vivem 400 anos aqui no Egito, 400 anos que eles vivem sem a lei, sem conhecer a Deus. Eles conheciam as histórias dos seus patriarcas, mas eles ainda não tinham a revelação de Deus pela lei. E é no deserto, quando eles saem do Egito, daqueles feitos milagrosos de Deus, é lá no deserto que Deus se revela pela lei, quando Moisés sobe ao Monte Sinai. E aí Deus entrega as tábuas da lei. E aí, através da lei, Deus começa a se mostrar ali no seu caráter, nas suas intenções para com o povo, né? Com o seu povo. Esse povo passa 40 anos no deserto, toda uma geração morre, somente Josué e Caleb entram na Terra Prometida. Eles entram na Terra e eles conquistam a Terra, um a um. Tanto que quando eles entram lá em Jericó, é a primeira, né, terra a ser conquistada, e depois eles vão conquistando todas as regiões, e eles distribuem, então, as 12 tribos por essa região. E nessas 12 tribos que estão ali divididas na Terra Prometida, Deus, então, faz uma organização, e o plano de Deus para a organização deles é estabelecer juízes. Deus é o rei, e os juízes, eles vão colocar esses limites, e eles vão julgar a causa do povo. Esse povo pede um rei, então o plano de Deus era que eles permanecessem ali em comunidade com essa organização através dos juízes, mas aí lá no livro de Samuel nós vamos ver que o povo pede um rei, então Deus levanta Saul como rei, 40 anos de reinado, Saul reina por 40 anos, ele descamba totalmente, né, se perde, inclusive sofre possessão, é bem triste ali o final da história. E aí Deus levanta Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi reina por 40 anos. E aí esses 40 anos ele é o ápice, é um tempo de muita prosperidade. O ápice, na verdade, é com Salomão. O filho, então, de Davi, Salomão, reina por mais 40 anos. E isso tudo é o reino unido. Enquanto a nação, as 12 tribos estavam juntas ali, reunidas. E Salomão tem muita prosperidade, né? Nós conhecemos a história ali. O filho de Salomão, Jeroboão, ele passa por essa crise ali no reinado dele, e ali se divide. 2 reinos, Israel e Judá. O reino norte e o reino sul. A capital de Israel é Samaria, e a capital de Judá é Jerusalém. É aí que começa a briga ali, né? A divisão, gente, divisão não é de Deus. A palavra divisão, inclusive, diabo, né? Significa divisão. E aí, nessa divisão, acontece o enfraquecimento dessa região. O Império Assírio, que é esse sanguinário, esse império que vem para matar e fazer toda a crueldade, ele vem e assume o Reino Norte, que é esse reino que também acabou se perdendo na sua fé. Eles acabaram praticando a idolatria dos povos vizinhos e fazendo um monte de crueldade. Depois que acontece essa invasão, Judá ainda está lá, né, fortalecido, mas aí também Judá, o povo desse reino sul também se perde, e aí vem a Babilônia e invade, e aí leva a Babilônia, ela não mata, estupra e faz toda essa invasão sanguinária como a Síria fez, mas ela pega e leva esse povo para sua terra como cativos, né? E ela leva eles para trabalharem para ela lá na sua terra. Ela tira esse povo, ela tira a identidade do povo, né? Ela tira eles do seu lugar e leva para sua terra para que eles trabalhassem lá, que é o tempo do cativeiro, que é o cativeiro do Reino Sul. Então, nesse tempo, os profetas que estão profetizando ali,
eles estão profetizando para ruínas, né? Porque agora já o templo foi destruído, os 2 reinos já saíram ali do domínio das 12 tribos, e aí aconteceu ali essa desgraça mesmo do povo estar cativo e disperso pela terra. E aí vem a nação Pérsia e domina a Babilônia. Então, meninas, eu acabei de pegar uma informação com o Everton aqui, ele veio aqui me contar, super, né, interagindo aqui com a gente. Ele veio me contar que a Babilônia, ai meu Deus, não vou saber falar, vem cá, Everton. A Babilônia que invadiu, né, ali o Reino Sul, ela hoje é Bagdá, provavelmente seja a região de Bagdá, que é a capital do Iraque. Hoje é nessa região. O Everton vai compartilhar aqui com vocês uma coisa muito legal, gente. Curiosidade. Não é a barbicha. Aonde era o reino da Babilônia, Ai, possivelmente é onde era o Jardim do Éden. A localização do Jardim do Éden. Então é legal o link que o povo onde era Deus criou para ser livre, foi aonde eles ficaram também como cativos. E é onde é o Iraque hoje. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada pela observação. Boa informação. Não, e como tudo, né? Meu pai tem falado isso. Então, pra gente ver como que essa história toda tá conectada, né? Se a gente tiver essa sensibilidade de prestar atenção nos detalhes, a gente vai conseguir ver Deus ali se revelando em cada detalhe. Então, ele coloca esse povo lá na Babilônia, para que esse povo, é o juízo de Deus, né? A Bíblia trata isso como o juízo de Deus. Eles estavam totalmente distantes da vontade de Deus. Eles tinham se corrompido a ponto de, inclusive, sacrificarem seus filhos para os ídolos. A Bíblia fala disso, né? O juízo de Deus vem sobre esse povo. Por que o juízo de Deus vem sobre esse povo? Porque se não houvesse o juízo de Deus, esse povo todo teria morrido na sua ignorância, na sua distância de Deus, e não haveria salvação para eles. Então Deus, ele traz o juízo é a graça de volta, né? Porque através do juízo Deus coloca esse povo para que eles se percebam no seu pecado. E ali Deus ele faz vários avisos. Olha, se vocês não fizerem assim, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, vai acontecer isso, isso e isso. E aí o povo recebe mais uma chance. E aí o povo ele endurece seu coração. A Bíblia chama esse povo de dura serviço. Eles não se rendem, eles não percebem o quanto eles estão atolados no pecado. É como uma pessoa drogada, né? A gente vai lá e fala, olha, se você não parar com isso, vai acabar a sua vida. Você não vai conseguir sair. E a pessoa continua e vai endurecendo a ponto de que não consegue mais. E se não vem o juízo de Deus, né, esse povo não teria voltado para Deus. E aí, quando acontece o juízo, Deus cumpre a sua palavra. Ele faz aquilo que ele tinha falado. Então, essas invadem. Então, o juízo de Deus usa o Império Assírio para exercer o seu juízo. Então, primeiro começa com o Império Assírio. Eles vão lá e desmontam todo aquele reino do norte, né? Eles acabam com aquela região. Aí, aquele povo que ainda tinha alguns reis sábios que estavam conduzindo o povo ao arrependimento. O Império Assírio, nossa, o Everton tá hoje afiado. O Império Assírio vem de Assur, que era neto de Noé. Então, também tem uma conexão aí com a história ali da genealogia de Noé. Então, a gente vê essa história acontecendo e Deus se revelando através da história. Aí, Deus levanta o Império Assírio para exercer juízo, tem a queda do Reino Norte. Depois, Deus levanta o Império Babilônico. Então, quando a gente fala império, quer dizer que no mundo antigo, eles dominaram toda aquela região. Eles não dominaram só o pessoal lá só a nação de Israel. Eles dominaram toda a região. O Império Assírio, ele tinha uma dominação mundial naquele contexto. Depois aí o Império Babilônico, também com uma dominação mundial. E aí acontece o cativeiro do Reino Sul. E aí esse povo fica exilado. E enquanto esse povo está exilado, alguns profetas se levantam. Então, os profetas do exílio, se eu não me engano, é Daniel, Jeremias e Isaías, eu acho não, Isaías não é exílio. Mas enquanto tá, e Ezequiel, Jeremias Daniel e Jeremias.
são esses 3 profetas que se levantam para ser voz de Deus para esse povo que estava ali nessa situação de escravidão e de exílio, né? Então, esse povo, Deus fala através desses profetas e Deus avisa eles, olha, eu vou restaurar vocês, eu vou levar vocês de volta. E como que Deus faz esse plano? E Deus anuncia através, inclusive, de Jeremias, se eu não me engano, que viria o rei da Pérsia para levá-los de volta. Deus dá o nome, ele dá anos antes, assim, um tempão antes, Deus fala, Ciro vai ser aquele que vai levar vocês de volta para a terra de vocês. Gente, quando Ciro, eu vi no meu comentário ali da Bíblia, quando Ciro lê, em algum momento lá, ele deve ter tido contato com essa profecia que foi dita antes dele, inclusive, se tornar rei ali da Pérsia. Quando ele vê isso, imagine o que ele não, né? Deus levantou um ímpio e ele deu o nome desse ímpio antes desse ímpio nascer, se eu não me engano, foi muito tempo antes. E aí, quando Ciro, ele vê isso, ele, inclusive, tem essa... Provavelmente deve ter tido um quebrantamento nele ali, né? Esse Deus desse povo falou que eu iria, né, executar essa volta deles, né? E aí, o que acontece? Ciro envia... começa ali, se eu não me engano, é Ciro. Eu acho que tem dois reis medo-persas, né? Do Império Medo-Persa. São dois governantes que participam desse retorno. Ciro é um deles. Eu não sei qual que é, tem um outro ali que também participa. Mas eu sei que daí Deus, ele cumpre a sua promessa de levar o povo de volta. Por quê? Porque Deus falou que através dessa genealogia nasceria Cristo. E olha como a história desse tempo aqui parece que não vai acontecer. Poxa, como que vai nascer o Messias de um povo que nem é mais povo, nem está mais na sua terra, que estão dispersos pelo mundo? Então, pareceu que tudo ia se perder aqui, não pareceu? Foram 70 anos, não foi um mês. Foram 70 anos que esse povo parecia que tinha acabado a história. Mas aí Deus vai lá, o Império Persa domina novamente o cenário mundial e Babilônia cai. E aí, através do Império Persa, esses personagens aqui conduzem o povo de volta para sua terra. Então, o primeiro lá a levar é Zorobabel, ele leva a primeira comitiva, depois vai Neemias e depois vai Esdras. E aí eles participam desse retorno, né? Que é o retorno para... Deixa eu pegar aqui. Eles estão retornando, então, para a terra prometida. E nesse retorno que Deus está reconstruindo essa terra, nesse retorno, eles vão lá e reconstroem os muros, né? Através lá em Neemias, conta a história deles levantando os muros. E aí, eles, lá em Esdras, eles estão reconstruindo o templo. Por quê? Porque era nesse templo que a profecia anunciou que no templo ali seria anunciado o Messias, né? E quando Jesus Cristo nasce, Maria e José apresentam ele aonde? Nesse templo que foi reconstruído. Então, é esse templo que não era... Por isso que fala que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Às vezes a gente lê isso e não entende, né? O que Deus estava revelando ali? A primeira casa foi construída por Salomão. Inclusive, se vocês forem ver ali, Deus nunca pediu para o homem construir um templo. Vocês viram ali no estudo? Deus, ele levava o tabernáculo pelo deserto, que era uma tenda móvel, para ilustrar que a presença de Deus está em todos os lugares, ela se movimenta, não é um lugar fixo. Então, nunca foi um lugar fixo. O templo, ele é construído por Salomão, e eles levam a Arca da Aliança, que é um outro símbolo da presença de Deus, né? Eles levam a Arca da Aliança e colocam lá, mas Deus nunca pediu para o homem construir um templo. Porém, enquanto esse templo ele é reconstruído aqui, né, nessa situação, há uma profecia para se cumprir de que Cristo seria anunciado, né, nesse templo. Então, lá, no nascimento de Cristo, Maria e José apresentam Jesus Cristo nesse templo que é reconstruído, que é o templo da reconstrução. E por isso que a segunda casa, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Mesmo o templo de Salomão sendo mais majestoso e grandioso que foi construído naquele tempo, mesmo assim, o segundo templo que foi reconstruído no tempo de Neemias, Esdras e Zorobabel, não, no tempo de Esdras e Neemias,
esse segundo templo que foi reconstruído, ele foi muito maior do que o outro. Por quê? Porque nesse segundo templo, Jesus Cristo é anunciado. Ele é apresentado, né? Então, essa cerimônia que nós fazemos hoje de apresentar nossos filhos, ela também é um retrato, né, desse símbolo, porque o povo, ele apresentava, ao nascer o seu filho, ele apresentava no templo. E Jesus Cristo, quando nasceu, ele foi apresentado nesse segundo templo aí, que foi o templo da reconstrução. Então, veja como, para a gente entender uma parte, a gente tem que estar olhando o todo, né? E aí, quando acontece esse retorno do povo para a Terra Prometida, é esse tempo de reconstrução. E é muito bonito o livro de Esdras e Neemias, né? Porque você está vendo Deus restaurando a identidade do povo, reconstruindo a nação, mostrando o que podia, o que não podia, não por uma questão de lei, mas porque aquilo era a identidade do povo. Deus escolheu esse povo para revelar Cristo ao mundo. Então é necessário que esse povo tivesse um cuidado especial com aquela lei que foi recebida por Moisés. E também eu acho bonito no livro de Esdras, até dei o nome do meu filho, eu e o Everton, porque a gente gosta desse personagem na história, porque ali no livro de Esdras não acontece nenhuma ação sobrenatural, como abrir o mar, como Deus, a cova dos leões, né? Que Deus fecha a boca dos leões, essas ações sobrenaturais que aconteceram em outras passagens. Ali no livro de Esdras é um tempo de reconstrução. Então o povo está trabalhando e Deus está se revelando naquele cotidiano, naquelas situações que às vezes a gente fica esperando Deus dar um grande sinal, né? Deus, me mostra que vai acontecer algo grande, né? A gente às vezes fica esperando um milagre sobrenatural acontecer quando Deus já está fazendo todos os dias um grande milagre na nossa vida. Então, nessas histórias ali de Esdras e de Neemias, a gente pode ler com essa sensibilidade. Deus se revelando em coisas que estavam acontecendo ali na história do povo. Como hoje, né? A gente vive situações e fala... no encontro passado, a Kel compartilhou com a gente um sonho que ela teve. E aí, a gente investigando aqui entre nós, né? Conversando sobre o que poderia ser esse significado, aí eu comentei sobre uma passagem da Bíblia, e aí nisso a Kel lembrou que Deus tinha dado para ela, a Kel Garcia, que Deus tinha dado para ela pela manhã a mesma palavra. E aí nós entendemos o que Deus estava falando com ela naquele sonho, através de coisas que foram acontecendo ao longo daquela semana. Então, esse é o nosso Deus, um Deus que se revela, e não necessariamente se revela abrindo o mar, num momento, ele também faz, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, não vamos limitar o poder de Deus. Se ele quiser agora fazer uma coisa sobrenatural, vai acontecer, se for a vontade dele. Mas é um Deus também que se revela em coisas naturais. E se a gente tiver esse discernimento, a gente percebe isso. E nesse retorno da Babilônia, as histórias que nós lemos são sobre isso, sobre reconstrução, sobre a disciplina também do povo no trabalho. Então tem vários aprendizados aqui nessas histórias. E aí, depois que acontece esse retorno para a Terra Prometida, acontece os 400 anos de silêncio. Aí, os profetas não profetizam nesse tempo e não tem nenhuma revelação nova nesse tempo. São 400 anos de silêncio. E durante esses 400 anos, o Samuca até deu a dica para a gente ler o livro de Macabeus na Bíblia Católica, ele fala sobre esse tempo. Ele tem a história desse tempo, que aconteceram alguns conflitos ali. Aí, durante esse tempo, surgem os fariseus, os saduceus, essas brigas teológicas dentro do povo judeu, surgem nesse tempo aqui. E aí, a religião começa a ficar pesada e as pessoas começam a ficar escravas daquilo que deveria libertá-las, porque a religião, a lei, ela revela Deus, e Deus, ele traz a liberdade. Então, aquilo que era para libertá-las, começa a aprisionar, porque começam a criar leis em cima da lei de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, blá, 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 e começa a ficar pesado aquela religião. E se torna um fardo tão grande que Cristo, ele, quando vem, ele precisa corrigir vários aspectos da lei que não estavam mais cumprindo o seu propósito. E aí, quando Cristo nasce, após 400 anos de silêncio, João Batista, ele é levantado por Deus como um profeta que anuncia a chegada de Cristo. Então, olha que papel lindo, né?
Então, Deus levanta João Batista e ele está lá no deserto, ele anuncia no deserto, então tem um símbolo também. Por que João Batista estava no deserto? Porque para mostrar que naquele cenário viria o Messias. Então, lá no deserto, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já vai falando, né? É chegado o reino de Deus. Ele já começa a anunciar ali, depois de 400 anos de silêncio, levanta-se uma voz profética anunciando que o Messias chegou. E aí Jesus é anunciado ao mundo. E quando Jesus vem, ele cumpre a lei e ele é a revelação máxima de Deus. Ele mostra o motivo da lei, o princípio da lei, o porquê que Deus trouxe aquele processo naquele povo de Israel. Jesus Cristo mostra a razão daquilo. Jesus Cristo é o centro né, da Bíblia e da nossa vida e do universo, né? Ele é o centro. Ele se revela e ele é a revelação perfeita de Deus, né? Ele é a revelação máxima. Ele é a revelação do homem perfeito. E porque ele cumpriu a lei, ele então pôde ser o sacrifício perfeito. Então ele cumpre a lei e ao se entregar na cruz, ele também nos faz dignos de estarmos agora com Cristo, com Deus. Porque ele, sendo o homem perfeito, cumprindo a lei, ele pôde então ser o sacrifício perfeito para que toda a humanidade agora, através do seu sacrifício, fosse redimida e pudesse então se achegar a Deus. E ele, Cristo é essa resposta, né, de tudo que vinha acontecendo e de tudo que vai acontecer. Ele é a resposta, ele é a verdade. Então, a verdade revelada. Cristo agora, ele se revela e o plano de salvação e tudo aquilo que foi anunciado, todas aquelas profecias se cumprem em Jesus Cristo. E ali, então, nesse ponto da história, que é a nossa conclusão aqui, a gente pode, então, olhar para isso e entender o que Deus fez por nós. Todo aquele ritual de sacrifício, após Cristo, não tem mais sentido, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e ele diz, né, está tudo consumado. Então, a partir de Jesus Cristo, não há mais nada a ser feito. Ele já fez tudo o que precisava e já nos reconciliou com Deus. Então, agora, é pela graça que nós, através da aliança que Jesus Cristo fez, né, através do seu sacrifício, nós temos uma nova aliança. E é isso que a gente chama de nova aliança. Existe uma aliança que foi feita no Monte Sinai, através de Moisés, né? Quando Deus entrega as tábuas da lei, que é a aliança, a velha aliança. E a partir de Jesus Cristo, nós temos a nova aliança, que é a aliança que ele faz através do seu sacrifício. Então, através do seu sacrifício, tudo está consumado. E através de Jesus Cristo, todas as coisas são redimidas. Cristo, ele converge, ele redime todas as coisas. Por isso que nosso papel hoje é convergir em Cristo todas as coisas. Porque em Cristo tudo é redimido. Então, se eu consigo anunciar e viver e estabelecer o reino de Deus através da minha vida em todas as áreas que Deus me enviar, aquele lugar vai ser redimido. Porque através de Cristo, que vive em mim, que vive em vocês, ele está redimindo e convergindo nele todas as coisas. Então, o processo de redenção da história, que a gente fala redenção cósmica, ele continua acontecendo e nós somos fazemos parte dessa história. Então, é a nossa história. Nós todas aqui, né, toda a igreja, agora espalhada sobre a face da terra, tem esse chamado para convergir em Cristo todas as coisas. E esse é o plano que Deus construiu ao longo da história, né? Então, essa notícia é boa, né? É uma notícia boa. Nós somos salvos, não precisamos da lei, não precisamos, na verdade, fazer aqueles sacrifícios e cumprir perfeitamente a lei, porque é impossível para o homem. Então, é impossível para o homem se aproximar de Deus por merecimento. Nós não conseguimos merecer o amor de Deus. Um dia eu falei, Deus, eu queria tanto merecer, porque eu me sentia tão culpada, tão longe. E aí Deus me falou que eu nunca iria merecer e que isso que estava em mim era um pecado, o pecado da justiça própria, de querer merecer. A graça não pode ser merecida, senão Deus não teria levado Cristo à cruz.
Se a graça pudesse ser merecida, Deus não teria sacrificado tudo. Ele sacrificou tudo. O filho dele, o único filho, unigênito, ele sacrificou. Então, quando a gente fala que a gente quer merecer, a gente diminui o sacrifício de Cristo. Quando a gente fala que, mas você não sabe o pecado que eu tenho. Quando você fala dessa forma, você está diminuindo o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício dele foi suficiente e Deus entregou tudo. Cristo, ele fez infinitamente mais. Então, quando você fala que alguém não tem condição de ser salvo, você está diminuindo o sacrifício de Cristo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos salvos pela graça, e porque nós temos a graça, nós vivemos de uma forma diferente. Porque nós temos a graça, nós vivemos de forma reconciliada com Deus. Nós estamos em paz com Deus. E por isso as nossas atitudes são diferentes. Então, a gente vive a lei de Deus, ela está internalizada em nós, não para merecer, mas porque a graça nos traz esse estado de espírito, né? Ela nos faz viver de forma que agrade a Deus, porque nós recebemos a graça e agora nós estamos rendidos à vontade de Deus, reconciliados com Deus. Então, não é uma questão do que eu faço, né? Mas sim de receber esse presente de Deus. E é isso, meninas. Eu passei de volta. Mas é isso. Vamos concluir pelo menos antes das 10.